Parecer técnico sobre o expurgo de livros da Fundação Cultural Palmares. Considerando a notícia publicada no jornal O Globo em 9 de junho de 2021, sob o título Palmares conta os dias para expurgo de livros, com o lead Sérgio Camargo, tem publicado nas redes imagens de títulos que serão retirados do acervo, como O Capital, de Marx. E considerando o relatório público do acervo da Fundação Cultural Palmares, publicado em seu portal sob o título Retrato do Acervo, 3 décadas de dominação marxista na Fundação Cultural Palmares, destacando os seguintes trechos. Palavras do coordenador geral. Cada livro é escrito com um objetivo declarado ou velado. Ele pode educar ou deseducar, pode informar ou desinformar, pode conduzir à delinquência ou à honestidade. Nesse sentido, a biblioteca de uma instituição é o retrato fiel do espírito de sua missão. Também é uma tipificação daqueles que a criaram e a nomearam como um conjunto de obras de alto valor cultural. Outra citação. Leitura das obras inadequadas. As obras inadequadas foram lidas pela equipe técnica do CENIRC, seja no decorrer do levantamento, seja porque já constavam da bagagem cultural da equipe. Não há nessas obras nada que as liguem à temática negra ou à promoção do negro na sociedade brasileira. Mais uma citação. Triagem dos livros inadequados. A separação do que permanecerá no acervo da Palmares do que será descartado obedeceu ao que determina o regimento interno em pleno respeito à missão institucional. Não houve julgamentos subjetivos na triagem. Foram aplicados critérios rigorosamente técnicos e legais, os quais conduziram à identificação e separação do material inadequado. Mais uma citação. Desserviço à cultura. Hoje, quem desejar ler na Palmares, por exemplo, Papéis Avulsos de Machado de Assis, encontrará uma edição de 1938, a qual prestará um desserviço ao estudante brasileiro, pois ele aprenderá a escrever crônica com CH em vez de crônica, Espanha com H em vez de Espanha e anos com 2 N's em vez de anos. É um exemplar que só pode ser utilizado por linguistas ou estudiosos machadianos, mas não pelo público em geral. Quem consultar o clássico Dicionário do Folclore Brasileiro terá em mãos um livro não só gramatical e ortograficamente desatualizado, mas com páginas soltas e exibindo forte cheiro de mofo. Mais uma citação. Comprovação do pensamento delinquencial. O material comprobatório foi dividido em 14 grupos. Iconografia delinquencial, iconografia sexual, intromissão partidária, livros com selos da Palmares, sexualização de crianças, pornografia juvenil, técnicas de vitimização, palavras-chave do acervo, livros esdrúxulos e destoantes, livros eróticos, pornográficos e pedagógicos, livros de e sobre Karl Marx, livros de e sobre Lenin e Stalin, material obsoleto e processo de triagem equipe CENIRC. Considerando ainda que a Fundação Cultural Palmares tem como missão, expressa em seu estatuto, através da finalidade de promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira, temos a ponderar. Não consta na literatura científica da biblioteconomia, área de conhecimento no âmbito da documentação, associada às ciências da informação, reconhecida por lei e cuja competência de formação é atribuída a instituições de ensino superior, qualquer referência aos critérios de seleção arrolados no relatório indicado. O relatório foi emitido pelo Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra, CENIRC, uma das estruturas administrativas finalísticas da própria fundação. Conforme consta no segmento
estrutura organizacional em seu portal. Políticas e critérios de formação e desenvolvimento de coleções bibliográficas devem ser alicerçados em literatura específica, técnica e especializada, baseados em princípios bibliométricos e princípios regulados por diagnósticos do estado da arte da coleção, tipologia documental predominante, estudos de uso e da comunidade a ser servida, recursos que podem ser disponibilizados por instituições parceiras, estratégia de desbaste, além da formalização de critérios como a importância do autor, a contribuição da obra, a qualidade do exemplar, o contexto cultural da edição, o índice de citações da obra em fontes bibliográficas e outros que, evidentemente, não constam do relatório, onde sequer foi arrolada uma bibliografia consultada. A referência ao caráter do livro, como escrito com um objetivo declarado ou velado que pode conduzir à delinquência, remete às ideias ratificadas pela obra A Sedução dos Inocentes, do psiquiatra alemão naturalizado estadunidense Frederick Wertham, publicada originalmente em 1954 e que definiu as histórias em quadrinhos como baixa literatura e fator de delinquência. A obra, atualmente, é vista muito mais como produto de convicções do que efetivamente um relatório com orientação para a pesquisa científica. São múltiplos os conceitos firmados e as funções atribuídas aos livros, especialmente quando se trata de selecioná-los, sem critérios relevantes no âmbito da bibliografia. Há um exemplo consagrado num clássico da literatura universal que a vida real insiste em repetir. No 6º capítulo de Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, publicado originalmente em 1605, quando um padre, um barbeiro e a sobrinha do engenhoso fidalgo, para salvá-lo dos livros, decidem expurgá-los. E no processo, a eles se referem como pessoas que serão lançadas às chamas ou que, por alguma exceção opinada e por enquanto, lhes será outorgada a vida. Destacando a desqualificação dos censores, Cervantes ironiza a censura que limita o poder da imaginação. Nos dois casos, no século XVII e agora no século XXI, um fato em comum. Livros foram selecionados com o objetivo de descarte e não de construir ou desenvolver uma biblioteca. Atividade que efetivamente requer habilitação, qualificação e isenção, à luz dos princípios da liberdade intelectual declarados pela IFLA. Outro aspecto verificado no relatório é a ideia de que a biblioteca é uma instituição e é o retrato fiel do espírito de sua missão, a biblioteca de uma instituição, e que também é uma tipificação daqueles que a criaram. Isto não é fato, porque o conjunto objeto dessa opinião é o acervo básico histórico da Fundação Cultural Palmares. É o acervo fundador de sua biblioteca, o ponto de partida para aquela definição. Um princípio básico de toda a coleção é sua indivisibilidade, o todo que, pelo conjunto, evoca valores, sentimentos, escolhas que informalizam o diálogo entre os próprios livros, verificável nas citações mútuas e que, por sua vez, justificam a ocorrência de livros na coleção. Aspecto que o olhar de soslaio, desprovido de bagagem literária ou de capacidade de acolher e investigar o surpreendente, não permite entender. A visão da biblioteca como uma tipificação daqueles que a criaram é anterior à interpretação dada no relatório, porque há que se relevar a origem do acervo, o histórico das coleções que o compõem, e não apenas o produto de um processo seletivo em que preliminarmente dominam qualificativos como inadequado, incompatível, alheio, obsoleto, defasado, velho, mal cuidado, delinquencial, entre outros juízos de valor subjetivos que não relevam quaisquer normas documentárias. Não há técnica, não há ciência e, por conseguinte, há que verificar a legalidade disso.
A biblioteca da Fundação Cultural Palmares é uma biblioteca de instituição pública, mas com certeza não tem as funções de uma biblioteca pública municipal ou estadual. Não é o lugar onde o estudante brasileiro aprenderá a escrever. É o espaço da pesquisa para a produção do conhecimento sobre o negro, sua cultura, sua memória, sua história. A reforma ortográfica ou o cheiro de mofo não constituem critérios de descarte nem configuram, respectivamente, obras para linguistas ou inservíveis. Só evidenciam a idade do acervo e a necessidade de sua preservação mediante guarda ou descarte, neste caso, em busca do leitor para aquele livro. A seleção de obras e seu descarte são ações previstas na literatura técnica e científica e perfeitamente razoáveis, mas não são recurso suficiente para definir uma biblioteca ideal, porque o conceito é relativo, inconstante. A história tem demonstrado como livros obscuros, subestimados ou de pouco impacto, escritos há dezenas de anos e até há séculos, são resgatados como registros do conhecimento e ganham significado como se seus autores fossem precursores em seu tempo. O uso distorcido dos procedimentos de descarte alcança o sentido da inutilidade atribuída aos livros, sob visão restrita a uma época, a uma situação ou ao limite do conhecimento do avaliador. É de se esperar que os livros se rebelem e que em algum momento não se encaixem no perfil esperado, porque, como ponderou Ortega y Gasset a respeito de tudo que o homem inventa e cria, aspas, cito agora, precisamente porque é uma criação, permanece no mundo, fora do sujeito que o criou, goza de existência própria e, lançado a seu destino particular e inexorável, separa-se da intenção com que o homem o criou para se livrar de um apuro ocasional. E vale dizer, não é o tempo, mas o uso ou a falta dele que transforma bibliotecas em espaços vivos ou necrópolis. É importante ainda ressaltar que a biblioteca em análise não resulta de mecenato governamental comprometido em conteúdo e forma com as políticas governamentais. Não. Esta biblioteca de instituição pública é um poder-dever do Estado brasileiro, um recurso para alcance do direito do cidadão de acesso à informação, qualquer que seja a informação buscada. É de sua competência preservar toda a informação, e não a informação escolhida como certa ou adequada. Em princípio, não existe a biblioteca pública perfeita e completa em tudo, adequada e boa, porque a biblioteca pública será sempre dialética. Cada item colecionado por décadas nesta biblioteca é prova de propriedade e procedência, pressupondo a guarda e o acesso como resultados de políticas de formação e desenvolvimento. Cada item nesta biblioteca é testemunho de leituras e intenções de leituras que alicerçaram ideias e ações, defeituosas ou não, mas que edificaram conquistas, como a própria Fundação Cultural Palmares. A biblioteca, por tudo isto, deve ser preservada, tem de ser preservada antes de perda irremediável para uma memória que ainda está em processo de reconhecimento e de registro. Este texto está disponível para distribuição e segue a ele 31 fontes bibliográficas consultadas.